Eu estudei jornalismo, eu sou de Minas Gerais, Governador Valadares, acabei fazendo a graduação em jornalismo na Universidade Federal do Espírito Santo. Depois eu me mudei para São Paulo para fazer o mestrado, comecei o mestrado na Universidade Metodista, em comunicação. Mas logo apareceu um programa de treinamento da Folha de São Paulo, isso era 1996, então eu me inscrevi, passei, e desde então estou no jornalismo. Passei pela Folha de São Paulo, fui trainee, fui repórter de economia, fui editor da coluna de finanças da Folha de São Paulo por um tempo. Depois fui trabalhar na Isto é Dinheiro, onde eu fui repórter de finanças, fui repórter da sucursal de Brasília, voltei para a Folha de São Paulo no fim de 1999, início dos anos 2000. Esse tempo aí, esse período entre 1996 e os anos 2000 foi um momento de muita efervescência no jornalismo, porque não só os jornais estavam criando vários, estavam surgindo novos produtos. Nesse período surgiu a Isto é Dinheiro, surgiu a revista Época, surgiu o jornal Valor Econômico, como também havia ali uma primeira explosão da internet, sites de notícias na internet também acabaram atraindo muitos profissionais. Então tinha muita rotatividade e muitas vagas. Em 2000, maio de 2000, eu vim para a Carta Capital. Então estou aqui. Fui subeditor de economia, editor de política, secretário de redação e há mais ou menos 18 anos sou redator-chefe da revista. Então passei por muitas, né, essas crises todas do Brasil, políticas e econômicas, como também as crises mundiais. Assisti isso, cobrindo muito política e economia. Então essa é mais ou menos a minha trajetória. Assim, na verdade, política e economia se confundem, né? Engana-se que, embora os jornais tenham as revistas e a mídia, de forma geral, tenha essa divisão ainda clássica de editoria, no fundo, política e economia se imbricam, né, em todos os momentos. Então, você acaba fazendo isso, mesmo quando você cobre economia, você trafega por esse mundo. Eu fui me especializando em certas denúncias. Eu cobri o caso Marca Fonte Sindan, depois os escândalos do Daniel Dantas, e depois vários escândalos econômicos ligados à política, ou decisões políticas. E também essa relação entre os lobbies, os governos, setor privado, isso sempre teve no meu radar. Nunca fui apesar de cobrir finanças, nunca fui um repórter só de ficar acompanhando o mercado financeiro e tal. Sempre fui por essa área. Então foi meio natural esse caminho. E depois a Carta Capital, as pautas da Carta Capital acabaram reforçando esse imbricamento, porque aqui nós somos basicamente uma revista de política, economia e cultura. Nós não somos uma revista semanal tradicional, que cobre muito sociedade, entretenimento. Nós temos aqui uma outra pegada. Não é uma revista assim para a família, não é como era a ideia inicial das revistas semanais, né? E a revista nasceu para cobrir o poder e relatar o dia a dia do poder, o exercício do poder. Então isso tem muito a ver com as características muito peculiares, vamos dizer assim, da Carta Capital. Então foi uma transição natural esse processo. E me vale muito, porque eu consigo transitar nesses dois ambientes, política e economia, né? O conhecimento ao longo da carreira que eu adquiri dos assuntos econômicos me ajuda muito na cobertura da política, né? Então isso foi importante, mas assim, foi natural. E depois a função de redator-chefe acaba me obrigando a olhar todos os assuntos. Eu, nos últimos anos, por exemplo, tenho feito muito mais a política internacional do que a política brasileira, embora eu cubra, acompanhe, e feche, e edite as matérias, decida sobre as matérias de política e economia nacionais. Eu, quando faço alguma coisa ultimamente, nos últimos tempos, tem sido mais assuntos internacionais do que nacionais. Em relação à Lava Jato, eu diria que tanto eu quanto a Carta Capital, que na verdade a revista, a gente percebeu que a revista, a parte editorial, o comando editorial, o Mino Carta e eu percebemos com mais clareza, na verdade, desde o início. Eu queria ressaltar aqui, parece um pouco de presunção, mas eu queria só citar um caso assim. Obviamente que a Vaza Jato, um momento, vamos dizer assim, importante, ela na verdade, deu materialidade ao que muita gente já dizia ou desconfiava, né? Então a Vaza Jato tem esse valor. Mas eu queria, antes de tudo, ressaltar que o grande personagem, o grande herói da Vaza Jato é o hacker Walter Delgatti. Essa figura controversa, mas fundamental para que grande parte da população percebesse de fato o que estava acontecendo. Eu não nego em nenhum momento a importância da Vaza Jato. Quer dizer, na verdade, de qualquer forma, que a Vaza Jato também teve dois defeitos. Primeiro, tirando Walter Delgatti, que pegou esse material e resolveu entregar ao jornalista Glenn Greenwald. Daí o resto é história, mas o fato é que criou falsos heróis. O Brasil tem essa mania. Segundo, serviu para lustrar ou para limpar a biografia de vários meios de comunicação e de vários integrantes da justiça brasileira, e também advogados e parte da opinião pública, ou dos formadores de opinião. Eu diria para vocês que é o seguinte, muita gente hoje que diz assim, a Lava Jato, a Operação Lava Jato cometeu muitos erros e tal, ou que na verdade, nós acabamos denunciamos as coisas que a Lava Jato fez, na verdade, foram cúmplices desse processo. Sem a mídia e sem o apoio da mídia, a Operação Lava Jato não teria chegado onde chegou. E sem a Operação Lava Jato, nós não teríamos vivido esses anos de Bolsonaro. Então, a mídia alimentou a Lava Jato, que criou
criou o bolsonarismo, ou deu substância ao bolsonarismo e essa onda de extrema-direita. Então é o seguinte, hoje, muitos desses jornalistas que se dizem heróis, na verdade, ou que jornalistas investigativos, ou grande parte da Lava Jato, eles passaram de Mauro Cid, do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Eram ajudantes de ordem, eram anotadores, né? Aliás, funcionava muito essa história de só quem estava totalmente conectado com as ideias, e com o ponto de vista e com esse universo muito ficcional que o Luiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato criaram, que tinha informação. Quem destoava era escanteado, deixava de ter acesso à informação. Então, a gente sofreu muito nesse período, sofreu, inclusive, com a ação judicial. O Sérgio Moro, eu preciso lembrar que ele criou um processo contra a Carta Capital, baseado numa delação que ele forçou o Emílio Odebrecht a dizer que dava dinheiro para a revista defender os delatores da Lava Jato, os criminosos da Lava Jato, e o governo federal e o Lula. Então, isso foi um processo. Isso apareceu, saiu no Jornal Nacional, saiu em vários lugares. Nós fomos tratados muito tempo como uma espécie de párea. Mas eu digo o seguinte, a história nos deu razão. A pergunta que eu faço olhando hoje, quem fez jornalismo aqui? Foi a Carta Capital ou foi essa mídia dita profissional? Que, aliás, a mídia profissional brasileira tem um problema recorrente, falta profissionalismo, a mídia profissional brasileira. Então, eles foram totalmente coniventes e nós tivemos a posição. Então, desde o início, eu queria citar só alguns casos. Nós ainda, no primeiro ano da Lava Jato, fizemos as reportagens sobre os grampos ilegais na cela do Alberto Youssef. Fizemos as reportagens sobre os delegados da Polícia Federal que discordavam dos métodos do Sérgio Moro e da Força Tarefa e que foram perseguidos naquele período. Nós fizemos as reportagens sobre o uso da Meire Poza como uma informante do Sérgio Moro nos processos. Tudo estava na Carta Capital. Para a gente era evidente, era cristalino, que havia ali um projeto político partidário que nada tinha a ver com o combate à corrupção, ou que usava a corrupção só como uma desculpa para tirar o Lula do governo, levar o Lula à cadeia e abrir espaço para um outro tipo de força política, essas que são sempre derrotadas nas urnas. E depois também a gente denunciou várias vezes o conluio, por exemplo, com os Estados Unidos, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, nós fizemos isso. Então, quer dizer, quem lê essa Carta Capital, quem leu a Carta Capital nesse período, não se surpreendeu com a Vaza Jato, embora a Vaza Jato tenha trazido essa materialidade que a gente não conseguia completamente, porque as reportagens não tinham lá as conversas da Força Tarefa e do Moro, mas a gente denunciou isso desde o início, em editoriais, em artigos, e também denunciamos como a Lava Jato destruiu a economia brasileira. A Lava Jato fez mais mal ao Brasil do que a corrupção que ela pretendia combater. Então, isso está na Carta Capital desde o início. Então, eu acho que é isso. Assim, nós estivemos lá sempre, nós nunca tivemos dúvidas sobre isso. Pagamos um alto preço por isso, mas dormimos com a consciência tranquila. E eu repito, nós fizemos jornalismo naquele período, como jornalismo precisa ser feito, com crítica, comparando os fatos e checando as informações. Não servimos como um braço midiático da Lava Jato. Então, eu não chamaria, não diria que a Lava Jato foi insuflada por um apoio popular. Na verdade, o apoio popular foi fabricado. O apoio da Lava Jato é um apoio midiático. Vamos lembrar quantos prêmios o Sérgio Moro ganhou, inclusive da Rede Globo, como ele era tratado como herói, como nas capas das revistas como a Veja, por exemplo, ele era tratado como super-herói. Grande parte da população brasileira que já tinha um certo, vamos dizer assim, ranço da esquerda, do Lula, do PT, até por conta também de fatos anteriores, como as denúncias do Mensalão, foram induzidos, na verdade, em grande medida, ou pelo menos suas ideias foram corroboradas da forma como a Lava Jato foi representada. Vou lembrar que o Joaquim Barbosa também foi apresentado como um herói na época do Mensalão, e deu no que deu. E depois criaram um outro herói, esses falsos heróis, como eu disse, o herói Sérgio Moro. Então, acho que é muito isso aí. Bem, foi muito difícil para muita gente, principalmente aqui para os jornalistas mais jovens, que, ao encontrar na rua, no trabalho, colegas de profissão, obviamente, eram instados a falar sobre a revista, eram, de certa forma, não dizer que sofriam bullying, não, mas era quase isso. Muitos deles voltavam reclamando, você trabalha lá, essa revista, que é a favor da corrupção e tal. Eu, particularmente, acho que tenho ainda um certo respeito pelos colegas de profissão. Alguns, ninguém é capaz de dizer nada contra mim no meu comportamento profissional, mas a gente era isolado. Né? Um pequeno grupo de jornalistas, que eu incluo, além da Carta Capital Nova, da Carta Capital, o Luiz Nassif, da TV GGN, o Paulo Henrique Amorim, que tínhamos, desde o início, essa posição muito clara e ressaltávamos essa, vamos dizer assim, dubiedade, ou pelo menos essa ação criminosa da Lava Jato e da força do juiz Sérgio Moro e da força-tarefa da Lava Jato, ele sempre foi tratado como páreo, mas isso é de muito tempo. Hoje, na verdade, depois de 24 anos na Carta Capital, eu estou acostumado, eu sei bem o que é. E continuam anos inatacáveis, no fundo. Né? O que faz a sobrevivência da Carta Capital até hoje é que as pessoas podem falar aqui no canto ali, mas não tem nada exatamente a falar, a dizer. Eu como digo, a Carta Capital nunca precisou de pedir desculpas ao longo da sua história, entendeu? São 30 anos e a gente nunca teve que pedir desculpas, né? Pelas nossas posições e pelo como a gente
gente vê as coisas, praticando e fazendo jornalismo. Então, o que foi difícil? Foi difícil, e tem sido difícil viver nesse Brasil, né? Nesse Brasil das fake news, nesse Brasil da desinformação, nesse Brasil do ódio, mas aí eu falo isso mais como cidadão do que como jornalista. Às vezes é duro aguentar, né? Entrar num restaurante, aguentar a vizinhança. E, bem, eu falei para vocês no início desse programa, eu fiquei 3 anos e meio fora do Brasil, morando em Lisboa. A pandemia ajudou nisso, nesse período era possível fazer um trabalho remoto, mas o que me moveu muito foi tirar meus filhos do Brasil, daquele ambiente muito hostil que estava o Brasil e insuportável. E foi um momento importante para a família. Então, eu diria só desse ponto de vista. Tem sido difícil viver no Brasil, mas tem sido difícil, de certa forma, viver no mundo. Eu estava na Europa nesse momento e vi também, assistir essa ascensão da extrema-direita, cada vez mais presente e mais poderosa na Europa. Né? Não chega a esse grau de barbaridade que a gente vê no Brasil cotidiano, com mortes e tal, mas também tem ficado muito ruim. O ódio, a desinformação, as fake news também, hoje moldam a política na Europa. Então, estamos numa espécie de mato sem cachorro. Teve. No período daquelas manifestações ali, pelo MIT, tal, um repórter aqui do site teve que ser escoltado pela polícia, porque quase apanhou numa dessas manifestações. E foi hostilizado inicialmente por integrantes do MBL, que, aliás, sempre também nós aqui denunciamos o MBL, as suas falcatruas financeiras, o dinheiro que eles recebiam, porque, na verdade, quem gestou o MBL foi o PSDB. Minas Gerais e o PSDB de São Paulo deram dinheiro ao MBL. Há investigações sobre isso, de desvio de dinheiro, de uso de dinheiro público para dar cargos ou gerar negócios com essa turma do MBL. Bem, um desses integrantes do MBL citou nominalmente, assim, lá tem um repórter da Carta Capital aqui, e houve uma turba que quase linchou esse nosso repórter, e a polícia teve que escoltá-lo e tirá-lo de lá. E há outras agressões que jornalistas foram tomar. O MBL, aliás, no início, a gente é um alvo, assim, por conta desse simbolismo da Carta Capital, do fato dela ter sido ser dirigida e fundada pelo Minucar, que é uma referência do jornalismo brasileiro, a gente sempre foi um alvo. Então, vou dizer que quando a gente tinha a sede ali na Alameda Santos, também nesse período, vários militantes iam lá na nossa porta encher o saco, militantes de extrema-direita, pró-Lava Jato. Os repórteres passados eram insultados. Eles faziam um vídeo na porta da Carta Capital com essa ideia lá, essa revista que recebe um caminhão de dinheiro do governo Lula para falar só mentira, tá favor. Bem, a gente sofre isso há muito tempo. Então, ele tem esses... Eu particularmente, nunca sou diretamente, mas já vi muitas coisas assim, já tive momentos em que vi políticos estavam comigo sendo hostilizados em restaurantes. O insulto não era contra mim, mas era um insulto com quem eu partilhava um almoço ou um jantar. Tem vários casos. Eu acho que, primeiro, veja essa recente entrevista do presidente Lula na Globo, onde voltaram a ideia de que a condenação dele foi uma condenação justa. O Sérgio Moro entrou na ONU, quando se percebeu que os passos políticos mal dados ao Sérgio Moro, não só a Vaza Jato, mas o fato de poder ter aceitado ser ministro do Bolsonaro, de ele ter aquela ambição política presidencial, de ter entrado em confronto com o Bolsonaro, ter servido ao bolsonarismo, fez uma espécie assim, um afastou ou foi um motivo, pelo menos, para que uma parte dessa mídia tradicional se afastasse do Sérgio Moro. Mas o fato, por exemplo, o TRF4 de Porto Alegre continua sendo preservado. O TRF4 também agiu como uma espécie de consórcio com o Sérgio Moro e continua sendo tratado como os juízes que participaram, os desembargadores que participaram daquelas decisões infames, inclusive aquela de combinar os anos de punição, de prisão para o Lula, para que não houvesse uma chance de recurso. Eles continuam livres, leves e soltos. Quer dizer, não pagaram por nada. Né? Não houve um meia-culpa geral sobre como foram conduzidos alguns processos com outros personagens. O próprio Zé Disseu, o Vacari, todos vítimas desse processo. E também continuam sem dizer claramente que o grande responsável por essa debacle financeira, econômica do Brasil. O Brasil viu um atuar de crescimento e depois afundou de uma forma impressionante. Nós fizemos mais uma década perdida. Ela está intrinsecamente ligada à ação da Lava Jato, da destruição das grandes empresas brasileiras, da Petrobras e das empreiteiras que eram internacionalmente competitivas. Nós acabamos com o setor da economia brasileira que era super produtivo e super competitivo. Para quê? Isso debelou a tal corrupção? Não. E outro caso, por exemplo, eu sempre cito esse caso. A Lava Jato disse que o Brasil tinha que a Petrobras produziu uma corrupção de 6 bilhões de reais. Aí a nova direção, sob o governo Temer, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, escolhido para o período, faz um acordo de 10 bilhões de dólares com o Departamento de Estado dos Estados Unidos e com
com um grupo de 200 acionistas da Petrobras. Então, esse acordo foi pior para o Brasil do que, em tese, a corrupção, que nunca foi provada, essa corrupção de 6 bilhões. Era um número mágico, um número chutado, né? Eu acho que, de qualquer forma, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol ainda não pagaram o suficientemente que deveriam ter pagado. Se fosse nos Estados Unidos, eles teriam sido denunciados e julgados por traição. Ninguém faz no mundo o que esses caras fizeram, que é entregar para o outro país, um país estrangeiro, informações cruciais sobre as principais empresas do seu país. E se em outros países o destino deles teria sido bem pior. Isso aí é traição. Nos Estados Unidos, certamente, um promotor que fizesse isso estaria em maus lençóis. Eles não são mais uma unanimidade, mas o Sérgio Moro hoje é um senador. Provavelmente, se concorrer ao governo do Paraná, talvez ganhe. Eu não sei. Eu às vezes estou tentando dizer que eu tenho pena dos paranaenses, mas às vezes não. Às vezes eu acho que eles merecem, se o Sérgio Moro ganhar. Talvez seja uma decisão merecida para quem mora no Paraná. O que eu acho sobre a relação da Lava Jato com a tentativa de golpe é que, na verdade, a Lava Jato, como eu disse antes, ela gestou o bolsonarismo. Sem a Lava Jato, o golpe não existiria. A Lava Jato, na verdade, também com essa onda punitivista voltada para um único grupo, essa demonização de um grupo específico, que é a esquerda, que é o Lula, que é o PT, também enfraqueceu o respeito pela democracia, pelas instituições. E não me espanta, por exemplo, que a última pesquisa da Datafolha sobre o número de brasileiros que acham que a democracia é melhor do que outros regimes, ou melhor do que a ditadura, tem caído 10 pontos percentuais. O apoio à democracia de 79% para 69%. Na Lava Jato, na verdade, ela abriu essa grande cratera, vamos dizer assim, esse grande fosso de onde saiu o ódio, o pior ódio brasileiro, em relação ao próprio país, em relação aos diferentes, a quem pensa diferente. Então, assim, sem a Lava Jato, vamos lá, isso aí não é nenhum exagero. Vamos só pensar no seguinte: o sujeito era juiz, fez esse julgamento, proibiu o principal concorrente favorito das eleições a concorrer, colocou ele na cadeia e depois vira ministro da Justiça, maior beneficiário das decisões dele. Se alguém tem dúvidas sobre essa conexão entre lavajatismo e bolsonarismo, aí está muito enganado, vive o mundo da lua. Isso é óbvio que a Lava Jato criou esse clima e da forma também como ela foi conduzida, ou seja, atropelo total ao Estado de Direito, né? Atropelo total, teses totalmente infundadas, né? Aquele PowerPoint do Dallagnol é uma das coisas mais grotescas que a Justiça Brasileira, o Ministério Público Mundial já produziram, né? É vergonhoso que aquilo tenha servido de alguma peça que parece, sei lá, uma comédia. Eu digo o seguinte: o Brasil nunca é só trágico. É bom, talvez, um dia que a gente fosse só trágico, mas o Brasil é sempre tragicômico, sempre tem um momento de comédia, sempre tem uma coisa assim meio Zorra Total, meio Trapalhões. Tanto na Lava Jato, essa gente tão mal ajambrada, mal vestida, que não sabe falar. Sérgio Moro, ele, além de tudo, ele assassina o português toda vez que ele escreve alguma coisa. E os golpistas do Bolsonaro, que também é uma comédia. Vamos pensar esses caras, esses kid pretos levados que planejavam o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Eles resolveram ir de táxi para fazer uma operação e, em uma determinada hora de Brasília, faltava táxi e eles ficavam presos na rua, armados, sem táxi para voltar para casa. Veja bem, isso aí. Qual é o roteirista que é capaz de pensar uma coisa? Vamos procurar os melhores roteiristas de comédia do mundo e eles seriam incapazes de pensar numa cena como essa. Só o Brasil é capaz de produzir uma coisa como essa. Então é sempre tragicômico. O que também não é... Não estou dizendo que isso é melhor, não. Isso é pior, isso dá mais angústia. Porque, além de tudo, nós somos sempre levados por essa incompetência geral. Quem sabe um dia nós sejamos só trágicos. E isso talvez nos leve para um outro patamar e mude essas relações. Mas é sempre constrangedor, se é que você me entende. Sempre tem, no fundo, uma espécie de vergonha alheia quando você vê essas figuras. E o Sérgio Moro, com aquele terno, parece um agente funerário, né? Sempre aquele terno preto, uma coisa meio capa preta também do período fascista, mas ele sempre me lembra um agente funerário, entendeu? Daria bem se ele abrisse aí uma funerária em Curitiba e tal. Certamente faria muito sucesso com aquela vamos dizer assim, com a sua estirpe. Você pergunta se o lavajatismo acabou, era outra coisa. O Lava Jato, sim. Acho que até as ambições do Sérgio Moro se tornaram muito menores do que eram antes. Que essa ideia da força-tarefa, como ela foi constituída, a Lava Jato também morreu. O Lava Jato não está aí. O Lava Jato está aí e está para ser usado contra sempre o mesmo grupo, né? E ele se manifesta em várias coisas. E ele, na verdade, ele incorpora tradições brasileiras. Porque se a gente pensar, por exemplo, essa violência policial cada vez mais clara no Brasil, não só em São Paulo, na Bahia, em outros estados, é também uma vertente disso. É o uso da força de uma minoria contra uma maioria. Tem histórico no nossos 300 anos de escravidão. Todos não refletem, assim, com muita... Às vezes não tem clareza disso, mas o Brasil tem 500 e poucos anos, desses 500 e poucos anos, 300 se passaram sobre um regime de escravidão cruel. Isso
isso tem reflexo até hoje na sociedade brasileira, nessas relações de poder. E o que foi feito foi isso, a Lava Jato se tentou com o Mensalão, se tentou em outros momentos, mas a Lava Jato, vamos dizer assim, foi o processo que mais deu certo, com esse objetivo político de afastar uma liderança popular, que é o Lula, de afastar uma ideia de Brasil, porque esses donos do poder do Brasil estavam cansados, não queriam mais que isso acontecesse. Zumbravam, talvez, que o Brasil se tornasse um país mais democrático. Na verdade, a Lava Jato foi mais um fenômeno de autoritarismo recorrente na sociedade brasileira, comum na nossa história. Então, eu acho que o Lava Jatismo está aí, está muito vivo, será sempre sacado quando for necessário, né? E se imbrica com todos esses comportamentos. Veja bem, assim, eu também acho que o Congresso brasileiro de hoje é um reflexo disso. Olha o Congresso brasileiro, o orçamento secreto, a forma como hoje o Congresso chantageia o Executivo e o Judiciário, essa briga eterna, é um fruto disso. Então, assim, se está instalado um regime que tem na sua origem a corrupção, que é cevado pela corrupção, é esse sistema que a gente vive hoje, que é quase um semi-parlamentarismo, um semi-presidencialismo. Então, isso tudo é fruto da Lava Jato. Então, o lavajatismo está vivíssimo. Tá aí, e, inclusive, se junta... Veja bem, o bolsonarismo também continuará. Não sei se é esse nome, mas o bolsonarismo gestou o Bolsonaro. Se é que você me entende. O Bolsonaro pode, em algum momento, ser preso, ele pode pagar pelas suas tentativas de golpe e por outros crimes, mas o bolsonarismo está ali. Vai achar uma nova figura. Pablo Marçal, essa figura que surgiu aqui nas eleições de São Paulo, o que ele dizia? Que o Lula roubou 1 trilhão, a Lava Jato provou, a Lava Jato ainda é um instrumento, porque a corrupção é sempre uma forma de você eliminar qualquer outro debate sobre qualquer coisa. Vamos discutir a desigualdade no Brasil, vamos discutir nossos problemas de desenvolvimento, a nossa falta de um projeto de país, mas é corrupção, olha aí, é corrupção. Então é sempre mais fácil. Então ela continua sendo um instrumento poderosíssimo na disputa política, e ainda continua firme na cabeça, essa grande parte dessa população que é antipetista. Então é o seguinte, o antipetismo se transmutou em lavajatismo e se transmutou no bolsonarismo. E antes do antipetismo havia o antivarguismo. É tudo esse longo processo brasileiro, de uma tentativa de você ter um projeto nacional, de um projeto próprio de desenvolvimento autônomo, e uma parte pequena, mas poderosa, e que é um país subalterno, a serviço dessa eterna disputa. E a corrupção sempre serve para esse propósito. Eu acho que também seria um bom momento, por exemplo, uma grande parte da esquerda brasileira, do campo progressista brasileiro, também refletir sobre o punitivismo, porque o punitivismo, esse discurso punitivista, esse discurso moralista, serviu muito a lideranças de esquerda em outros momentos. E hora de refletir sobre isso, porque eu acho que o grande papel civilizatório que o campo progressista e o jornalismo podem fazer é a defesa do Estado de Direito, a defesa do cidadão, dos direitos do cidadão contra a opressão, seja ela vindo do Estado, seja ela vindo de outras forças poderosas. Então, assim, é aquela história, né? Com quem o ferro fere, com o ferro será ferido. E isso veio com muito mais força contra o campo progressista do que usado no passado. Tem parte da esquerda brasileira nasceu da esquerda católica tal, e ligado a essa história moralista. Né? Então, a gente precisa rever isso. Ainda há muitos punitivistas no campo progressista. Diria até que tem lavajatistas no campo progressista, porque tem a mesma mentalidade em relação a isso, em relação a essa coisa, a um julgamento prévio, a você querer mandar para a fogueira antes do devido processo legal. É por isso que eu acho que o Bolsonaro, por exemplo, ao contrário do Lula, deve ser tratado dentro das regras do devido processo legal brasileiro. Tem todo o direito de defesa, não ser preso, só ser preso depois de transitado em julgado e se for condenado, e com amplo direito de defesa, porque senão a gente vai estar reforçando esse mecanismo de autoritário brasileiro. Né? Então, assim, se a gente quer uma democracia e uma república, a gente tem que ter essa mentalidade, e que isso sirva tanto para os nossos amigos e nossos aliados, quanto para os nossos inimigos. Não pode ser 2 pesos, 2 medidas, né? Senão a gente está nessa encalacrada. A gente nunca vai sair dessa nossa... Nós não somos uma nação, nós somos um aglomerado de gente. Nós não somos uma democracia. Então, por isso que, por exemplo, aqui na revista, nós rejeitamos o uso da palavra redemocratização. Nós dizemos o fim da ditadura, porque em 84, em 85, foi o fim da ditadura, não foi um processo de redemocratização do Brasil. A gente vota, né, a gente tem essa liberdade, em tese nós temos as instituições básicas dos regimes democráticos republicanos, mas elas não funcionam de uma forma a prever para a maioria da população que todos são iguais perante a lei. Aqui há diferenças clássicas, a gente sabe, de cor, de raça, né, de gênero, de renda, e a gente não pode embarcar nessa. Por isso, eu cada dia mais sou mais defensor do Estado de Direito. A esquerda também, há muito tempo, rejeitou a justiça, se fala muito na ideia da justiça burguesa, mas essa justiça burguesa que garante o mínimo, inclusive, garantiu ao Lula a possibilidade de sair da cadeia e voltar a concorrer. É isso. O que nós vamos fazer?
nós vamos ter então, uma espécie de paredão, beleza, pode até ser, mas então precisa fazer algo, né? Fazer uma revolução. Para mim, a defesa das instituições do Estado Democrático de Direito deve ser da democracia, devem ser as principais bandeiras do campo progressista, principalmente olhando para trás e vendo o que aconteceu no Mensalão e o que aconteceu na Lava Jato. Para mim, desde o início, é um projeto político muito claro. Sempre teve como alvo Lula. E vamos lembrar que também toda vez que eles esbarravam em algum tipo de denúncia que ia contra a tese principal de que será a maior corrupção da história do Brasil, criada pelo Lula e pelo PT, eles simplesmente descartavam. Aconteceu, por exemplo, quando as investigações em relação aos crimes do PSDB, quando vários delatores, inclusive esses ex-diretores da Petrobras, diziam que isso tudo tinha começado em períodos lá atrás, e não tinham começado com o governo PT. O que eles fizeram cada Mossack Fonseca, acharam que ia encontrar uma lavagem de dinheiro de lideranças progressistas e acabaram esbarrando na Globo e gente do PSDB. A forma como eles ignoraram o Fernando Henrique e o próprio livro a própria tese do Sérgio Moro sobre as mãos limpas, que ele diz que era preciso fazer um acordo com a parte da sociedade e do sistema para vencer. É claro que ele usou isso tudo, e isso para mim desde o início é claro, sempre foi claro, que havia ali um projeto político partidário. As falas da corrupção, a história da corrupção, que as pessoas, assim, essa história foi tomando tanta dimensão, foi criando tantos desdobramentos, que as pessoas não voltam para entender o que exatamente teria sido a corrupção na Petrobras. Seria o ganho na margem de lucro das empreiteiras, certo? O cara tinha um contrato e naquela margem de lucro que ele teria, mais ou menos um intervalo entre 1% e 3% sobre a obra geral, é que se operava ali a propina, né? Então, se a gente fosse pensar e rever, se alguém parasse para rever todo o processo do ponto de vista econômico, o que era a corrupção da Petrobras, provavelmente a gente chegaria a números muito menores. E era uma prática, nenhuma defesa dessas práticas, hein? Inclusive, elas eram assim e elas aconteciam há muito mais tempo. Aliás, vários desses diretores, na verdade, foram mantidos lá, vindo de outros momentos e apoiados pelos partidos que antes faziam parte da base do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas cadê as investigações sobre as ações dessas mesmas figuras, dessas mesmas empreiteiras, por exemplo, em São Paulo? Obviamente foi feita uma escolha, desde o início foi feita essa escolha. E com o quê? Com vazamentos produzidos, inclusive, com informações, inclusive, cedidas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, de um interesse específico em ferrar, não vou usar esse termo, mas em prejudicar a Petrobras. Isso é claro também. Nessa disputa internacional com pré-sal e tudo mais. E o que aconteceu? Qual foi a primeira medida, também a mais importante do governo Temer, logo que a Dilma caiu? Foi mudar o regime de partilha da exploração do pré-sal e foi dar uma isenção fiscal que, ao longo de uma década, vai custar R$ 1 trilhão ao Brasil, às empresas exploradoras de petróleo. O Brasil hoje discutindo aí ajuste fiscal, com essa pressão toda, o dólar subindo, o governo sendo pressionado a fazer cortes, e o governo Temer deu R$ 1 trilhão de isenção de impostos para as empresas estrangeiras que viessem a explorar o pré-sal, que é uma riqueza mais fácil de tirar do mundo. Eu vou só explicar rapidamente para o pessoal aqui como é que funciona a exploração do pré-sal. No pós-sal, que é o mar aberto, a cada 9 poços que você fura, a cada 10 poços que você fura, um tem petróleo. Porque esse petróleo encontrado compensa o esforço dos outros 9 furos que não deram em nada, mas há um risco. No pré-sal, como o petróleo está entre camadas, cada 10 poços que você fura, 9 são petróleo. Até eu, com uma broca potente, vou achar petróleo no pré-sal. Um esforço zero de pesquisa, esforço zero de riscos, risco zero para as empresas que exploraram, e os caras têm um benefício fiscal de 1 trilhão, as empresas têm um benefício fiscal de 1 trilhão em 10 anos. Esse é outro produto desse processo da Lava Jato que as pessoas também se esquecem. Então, isso tudo foi pensado para atender a esses objetivos. Eu não acho que eles foram, depois subiu a cabeça e eles quiseram fazer uma coisa mal. Não. E logo depois, tanto o Dallagnol quanto o Sérgio Moro se aventuraram na política, em quarentena, basicamente. Outros desses procuradores abriram empresas de compliance. Hoje lucram às custas das empresas que eles perseguiram, que eles condenaram. Repito aqui, não é nenhuma defesa da corrupção, mas a Lava Jato produziu uma corrupção ainda maior. Prendeu uma parte da produção econômica, do sistema econômico brasileiro, a esses interesses, tanto de fora quanto de dentro do Brasil. Pensando no eleitorado petista, lulista, de esquerda, em grande medida, sim. Não tem, talvez, a mesma força de organização de rua. Talvez não consiga encher uma rua. Mas, se pudesse, encheria. Eu acho que tem. Eu vejo manifestações da mesma maneira, do mesmo sentido. Muita gente achando que por que o Bolsonaro não foi preso ainda?
o que está acontecendo. Eu repito, isso tem que ter amplo direito de defesa, todas as instâncias, com todas as possibilidades, tendo acesso a todas as informações, ao contrário do que aconteceu na Lava Jato, onde os suspeitos, os indiciados, réus, descobriam só depois, ou, às vezes nem entendiam por que estavam sendo processados, a sua vida estava sendo devassada naquele processo. A forma como as delações premiadas serviram, na verdade, para pressionar, para que você tivesse um mesmo quer dizer, chegasse lá e dissesse o que exatamente os procuradores desejavam, a forma como o Sérgio Moro conduziu. Não acho que o Alexandre Moraes seja o Sérgio Moro, longe disso. Não acho que não tenha nenhuma falha, na verdade, grave na atuação do STF, mas eu estou pensando só no desejo desse eleitorado, e eu acho que, em grande medida, ele se repete. Há uma tentativa de transformar o Alexandre Moraes num herói, embora eu vou frisar aqui novamente, não há nenhuma medida de comparação entre o comportamento do Alexandre de Moraes e do Sérgio Moro. Em nenhum aspecto, em nenhuma medida, mas essa ideia de querer fazer o Alexandre de Moraes um herói, eu até entendo sobre um aspecto que é o seguinte: o STF está sob ataque de uma parte da sociedade, do bolsonarismo, e, obviamente, é sempre bom defender, ou pelo menos esclarecer como tem sido a atuação do Supremo e, especificamente, do ministro Alexandre de Moraes nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia, o Xandão, o herói Xandão, o xerife, eu realmente não curto essas coisas. Eu acho que ela produz esse efeito, quer dizer, no fundo, a justiça ela tem que agir e os juízes precisam ser, na verdade, comedidos, né? Eles precisam estar sempre sob a égide da lei e das normas. Essa coisa de um juiz que às vezes pode se apresentar acima da lei, acima das regras, faz as suas próprias regras, interpreta da sua forma, é perigoso. A diferença também do Sérgio Moro para o Supremo é que, no fim, em algum momento, quando esses casos forem a julgamento, será uma decisão do colegiado. Então, não é uma decisão única e exclusiva do Alexandre de Moraes. Isso tende, eventualmente, a reduzir os erros ou os excessos, né, em tese, que não aconteceu no mensalão. Vamos lembrar, o Joaquim Barbosa foi outro herói. Eu disse aqui no início, nas respostas, que o Brasil tem um problema sério com heróis. A gente sempre escolhe os piores, os heróis errados, seja na política, seja no esporte, né, seja na sociedade. Isso talvez explique um pouco do nosso drama também, da nossa dificuldade como sociedade. E essa coisa de heróis e juízes, eu acho ruim para o sistema, ruim para essa ideia. Agora, isso, uma coisa é não transformar em herói, a outra é interpretar, explicar e compreender a ação que o Supremo tem feito. O Supremo se transformou, na verdade, num bastião, no último ponto de defesa, na última fronteira de defesa das instituições brasileiras. Ao contrário do que as pessoas dizem, não funciona, ou funciona muito mal, funciona de forma capenga. Então, ressaltar isso é importante e defender o Supremo das fake news, da desinformação, mas é preciso tomar cuidado. Acho que o Supremo também tem esse momento de aprendizado e nós também, jornalistas, temos esse momento de aprendizado. E para a militância de esquerda, eu só digo isso. Porque quando volta contra o campo progressista, é sempre mais violento, porque é sempre mais estrutural, sempre tem a participação dos donos do poder e da mídia, né? Então, sempre vai ser amplificado mais, né? Essa nobelização, mas tudo é muito ruim, essa nobelização da política, a criminalização da política, a judicialização da política, também tudo é muito ruim, e precisa, de alguma forma, em algum momento, ter essa correção, né? Eu acho que tempos difíceis exigem medidas diferentes. Nós vivemos numa quadra do mundo muito complicada, essa ascensão de ideias de extrema-direita, é preciso ser firme, ser duro nesse combate, mas eu acho que a gente não pode perder a perspectiva do Estado de Direito, né? Vamos querer uma outra sociedade? Tudo bem, temos utopias? Temos, mas essa é a sociedade que a gente tem. E eu repito, quem salvou o mundo foi a justiça burguesa, no fim das contas. Foi a justiça burguesa o condenou e a justiça burguesa devolveu os direitos políticos e sociais. Então, é essa contradição com a qual é preciso tomar cuidado, né? Eu não desejo para os meus inimigos o que eu não quero que façam comigo, né? Não, discutir, debater, mostrar os dados, não tem muito o que fazer, né? Tentar vencer essa discussão, está muito difícil, muito complexo, porque hoje a hegemonia do pensamento financeiro é muito maior, se tornou muito mais forte do que era nos anos recentes, né? A gente está agora, essa entrevista nós estamos fazendo aqui no fim de dezembro de 2024, a gente está preparando a edição de fim de ano, e eu fiz um texto para essa edição de fim de ano dizendo que a verdadeira polarização mundial, a verdadeira polarização é entre o capital financeiro e a democracia. Nós estamos caminhando para uma espécie de tecnofeudalismo, um regresso mesmo, um retrocesso ao ponto de almejarem uma moeda própria, desvinculada do Estado, um poder de polícia próprio, desvinculado do Estado,
e um predomínio sobre os negócios. Então, a privatização também, nos últimos anos, ela tomou uma forma no Brasil e também em outros países, e ela, em vez de criar novos investimentos, na verdade, você se apropria de um bem que já está construído e suga dele o máximo que tem essas privatizações, Eletrobras, Sabesp em São Paulo. O que ela faz? A Enel, né, que comprou a Eletropaulo, o que você faz? Você diminui o número de funcionários, você poupa na mão de obra, poupa na prestação de serviços e direciona esse dinheiro para o lucro e o pagamento de dividendos para os acionistas. Você pegar o balanço da Enel, da italiana, que inclusive é uma estatal, que é outra também história brasileira, nós aqui várias vezes privatizando empresas para estatais europeias. Então, a Enel é uma estatal italiana que controla a Eletropaulo. No ano passado, o balanço mundial mostrou um lucro exorbitante, crescente, como não se viu há muito tempo, e grande parte desse dinheiro veio da operação no Brasil. As custas de quê? Da qualidade do serviço, da redução do número de funcionários para prestar os serviços básicos. O que acaba de dizer o CEO, né, porque essa palavra, esse termo da moda, da Sabesp, da recém-privatizada Sabesp? Nós não temos mais que fazer prestar serviço público. Isso cabe ao Estado, mas eles são uma empresa de saneamento, que é basicamente uma empresa de serviço público. Isso, obviamente, vai aumentar a desigualdade também nesse quesito em São Paulo. Então, é essa história que virou. E esse ódio das estatais, embora a gente percebe em várias pesquisas, eu queria dizer que várias pesquisas mostram, por exemplo, que os brasileiros não são assim tão favoráveis à privatização. Essas pesquisas são recorrentes, se você pegar ao longo do tempo. A maioria continua não sendo favorável à privatização da Petrobras, não é favorável à privatização do Banco do Brasil, não é favorável à privatização da Caixa, mas o fato é que a gente está caminhando. Se você não tiver uma discussão clara e honesta sobre esses processos, a gente tende a facilidade que os anos tem mais facilidade para que essas grandes empresas brasileiras, sejam privatizadas. A não ser que você tenha uma reação, mas não depende só do jornalismo, né? O jornalismo precisa fazer essa discussão, mas precisa ter discussão em outros setores da sociedade brasileira. Mas é um momento muito bom, até porque, repito, é também um fenômeno mundial, né? O avanço da extrema-direita no mundo, ela traz essa agenda, né? O fim do Estado mínimo, da redução do papel do Estado, a repressão interna e a defesa nacional. Não é nem mais, não sei se o pessoal que alguém vai se lembrar, nos anos 90, quando se falava em privatização, falava no seguinte, mas é preciso para liberar o Estado para poder investir em saúde e educação. Agora nem isso. Saúde e educação é também para ser privatizado. Hoje, essa onda hiperliberal, ultraliberal associada à extrema-direita, ela só quer o Estado atuando com o poder de polícia. Só isso. Para defender o patrimônio, não é para defender os indivíduos, é para defender o patrimônio. Esse é o cenário que a gente está vendo de forma geral. Em relação ao comportamento, ao aprendizado da mídia tradicional em relação à Lava Jato, eu diria que é nenhum. Como o golpismo no Brasil, ele está aí, aceso, vão parar. E daqui a 30 anos, talvez, ou 50 anos, eles peçam desculpas, né? Mas é o mesmo processo. Em relação a essa mídia dita progressista, eu não gosto muito desses termos. Eu, por exemplo, não considero que a Carta Capital seja um jornalismo alternativo. Não, a gente faz jornalismo. Pode a gente ter um ponto de vista diferente sobre alguns aspectos, não invalida a nossa posição. Nós fazemos aqui jornalismo mainstream. Nós não somos uma mídia alternativa. Agora, em relação ao que o jornalismo deve fazer, é fazer jornalismo. Parece redundante, mas é isso. Está sendo abandonado, está virando um blá, blá, blá. Né? O grande problema nosso é que está o enfraquecimento financeiro, a desestruturação financeira das empresas de mídia, reduziram os investimentos nas coisas básicas, que é a apuração, que é a reportagem, que é a checagem de informação, e está virando só um grande espaço de opinião, um blá, 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 o que não esclarece nada, só confundem. Porque você tem uma opinião A, uma opinião B, mas isso não é o essencial. O essencial é proteger a opinião A, a opinião B, com o que a gente chama de verdade factual, né? Com os fatos, e saber o que faz sentido e o que não faz sentido. Isso se perdeu muito dessa força. Obviamente, tem vários projetos novos na internet, tem muitos jornalistas novos. Se pedisse a minha opinião, eu diria para eles para assistir. Mas diria, pelo menos, que Deus se apiede da alma de vocês, eu que sou muito ateu, mas usaria essa frase. Mas o fato é que está muito difícil. E, segundo, o jornalismo perdeu aquela centralidade que ele tinha na formação da opinião pública. Hoje, o jornalismo antes era um grande mediador das discussões da sociedade. Hoje o jornalismo é mediado por esse universo da internet, pelos influenciadores. Então, grande parte da população, que engraçado, ela forma opinião sobre determinados veículos de comunicação, não por lê-los, mas pela interpretação que é feita deles, das notícias também. Menos gente hoje vai na busca da fonte primária. Ela interpreta a partir da interpretação de alguém que interpreta o que o jornalismo fez. Então está muito mais complexo, tem muito mais
gente desse jogo. E tem um problema que eu acho que é crucial à democracia. Eu também vejo muita gente dizendo assim, mas o campo progressista, a esquerda não sabe usar as redes sociais, não sabe se comunicar. Mas eu diria para vocês, as pessoas estão profundamente enganadas, porque as redes sociais elas são construídas dessa forma, elas priorizam os discursos de direita, extrema-direita e de ódio. As pessoas acham que ali é uma espécie de praça pública, como era as praças gregas. Não, é só uma praça de alimentação, que você me entende. Ali é tudo decidido, o desenho, a arquitetura é decidida a partir do poder econômico de quem está lá. Quem está lá, quem paga mais tem mais exposição. Quem gera mais engajamento por conteúdos agressivos e de ódio tem mais exposição. Então, no centro dessa praça de alimentação estão os piores produtos. E as outras ideias são deixadas de lado. Ou, como disse outro dia um amigo meu, as redes sociais não são uma janela para o mundo, são uma janela para o quintal, são uma janela para a área comum do prédio. Então, isso tudo dificulta esse processo. Então, no caso das redes sociais, das big techs, eu não acho que é uma coisa de a esquerda, o campo progressista precisam aprender a se comunicar nesse ambiente. Não. É preciso uma regulação global. É preciso fazer com essas empresas o que, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, na virada do século XIX para o século XX, com aquelas grandes empresas, os chamados barões ladrões, quando você tinha alguns financistas que eram donos de muitas coisas, eram donos do petróleo, das ferrovias, dos jornais, de outras empresas que foram esfaceladas, né? Como a Standard Oil, que era a grande empresa de petróleo, que foi obrigada a se dividir em várias, ou as empresas de telecomunicações, ou mesmo as ferrovias. Isso vai ter que acontecer. Não pode, 7 empresas não podem mandar e operar acima das leis nacionais, operar num universo onde ninguém consegue regulá-las. Isso vai nos levar para um desastre, uma concentração de poder sem igual. Várias dessas empresas hoje têm um faturamento maior do que o PIB de centenas de países, centenas, né? Não é dezenas, não, centenas. Né? Estamos falando de empresas com mais de valor de mercado acima de $1 trilhão. Isso não vai dar boa coisa, e é preciso intervenção, é preciso regras nacionais, regras de comunidades como a União Europeia e talvez uma concertação mundial para que essas regras sejam aplicadas de forma coerente em diferentes partes do mundo, para que essa empresa não saia de um lugar e vá para outro, para um ambiente que permite que elas possam atuar livremente sem nenhum tipo de regra. Elas precisam só obedecer as mesmas regras que as empresas do mundo real precisam obedecer, e elas se recusam. As leis nacionais, as regras econômicas nacionais, é isso. Não é nada mais do que isso. Não é uma imposição de censura, não é um ataque à liberdade de expressão. Essas empresas precisam obedecer às regras e leis dos países onde elas atuam, pagar imposto, obedecer às decisões judiciais, como toda e qualquer empresa do mundo real. Né? Esse é o ponto central dessa história toda. Então, esse é mais um componente complexo para esse ponto, para essa discussão. Paciência, se gostar muito dessa profissão e realmente querer achar que isso faz sentido para a sua vida, ter essa resiliência e procurar as oportunidades, porque na verdade, assim, hoje você tem até uma oferta de emprego, assim, obviamente as redações diminuem muito de tamanho, mas há oportunidades em vários sites, em blogs e tal. As condições de trabalho também pioraram muito. Tem sido fácil viver como jornalista, com o salário que você ganha hoje no jornalismo, as exigências que tem na profissão, o tempo que você tem que ter dedicação e tal. Mas o fato é ler, como sempre, ler bastante, procurar entender o passado, que vai ajudar muito para interpretar o futuro, e ter independência de pensamento. Né? Obviamente, você sempre vai lidar em qualquer ambiente de trabalho com essa dicotomia entre as suas convicções e a linha geral do lugar onde você trabalha. Você só não pode deixar que você se sentir constrangido ou trabalhar num lugar onde você está sendo, vamos dizer assim, que suas ideias, que é muito contrastante com a sua visão do mundo, né? Simplesmente para poder sobreviver. A pessoa tem que procurar. E assim, tem muita história para contar no Brasil, eu acho que, e no mundo, inclusive, mas eu acho que a gente está esquecendo um pouco disso e faz muita falta ainda repórteres de boa qualidade, que busquem histórias de vida, que busquem histórias que possam transformar uma realidade. Eu acho que ainda tem campo para isso. Então, esse é o meu conselho. Ler, se dedicar e estar preparado para uma profissão que nunca foi muito fácil, mas que está pior, né, do ponto de vista de qualquer ponto, tanto estruturalmente quanto financeiramente. Eu acho que a memória é fundamental e esse é um dos pecados do Brasil. O fato de a gente repetir tantos deuses é porque a gente esconde a nossa memória. Por isso eu acho a iniciativa do Museu da Lava Jato essencial, crucial, porque ela vai permitir com que no futuro, se acontecer de novo, ela servirá de subsídio até para quem for perseguido, para os advogados, como vários réus da Lava Jato tiveram
submetidos a tratamentos que vão contra os direitos humanos básicos. Então, isso é importante. O golpismo, esse sentimento golpista, essa ideia, principalmente dos militares, que eles são uma força de ocupação no Brasil, que eles estão aqui para interferir e, na verdade, para ser o grande mediador da vida nacional, isso permanece, persiste, por conta da falta de memória. A gente não só não puniu, por exemplo, os torturadores e ditadores da última ditadura de vida pelo Brasil, como a gente perdeu grande parte dessa memória, não fez esse trabalho de recuperação. Grande parte hoje dos jovens não entende o que aconteceu e como esses 21 anos de ditadura atrasaram o Brasil. E assim tinha acontecido antes. Então, para virar uma sociedade mais justa, para virar uma sociedade democrática, a gente precisa da memória, é fundamental. E o jornalismo tem esse papel. E eu sempre disse para o Mina o seguinte: toda semana que a gente fechava, Mina, nós estamos escrevendo para historiadores. O que nós estamos fazendo aqui é um material para o futuro, porque agora, apesar de interferir no debate público, é pequeno, que nós somos únicos, estamos de um lado só, contra uma maré gigantesca. Mas eu tenho certeza que tudo que a Carta Capital fez nesses anos, não só no caso da Lava Jato, mas antes do Mensalão e outros momentos, servirá de material para historiadores, para que lá no futuro a história brasileira, do que aconteceu, seja contada de uma forma mais diversa e mais complexa, que não seja só uma única visão que vai nos levar a repetir os mesmos erros. Então, a história, o passado é fundamental e serve para qualquer coisa, inclusive para aquela dica que eu dei para os jovens jornalistas. É preciso entender o passado, conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro.